Eu tenho uma mensagem que eu preparei para hoje, e no tempo que eu tenho, eu gostaria muito que você, se quiser anotar, anota, se quiser registrar coisas que você for sentindo, vai anotando, porque a palavra é a mesma para todos, mas o significado que a gente dá é individual. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos em um evento em Fortaleza, e eu faço eventos de inteligência emocional, e tinham muitas pessoas, então a chance de eu saber quem é essa pessoa, de eu lembrar do rosto dela, é a chance mínima. E ela está lá dentro do evento e ela acaba resolvendo o passado dela com relação a algo que ela aprendeu com a mãe. Ela cresceu ouvindo da mãe que Deus não era uma pessoa boa. Deus não era um ser bom. Não poderia vir nada bom de Deus. Como pode alguém falar de Deus desse jeito? A história dessa pessoa pode nos explicar por que essa pessoa explicou para a filha que Deus era mau. Se eu cresço ouvindo que Deus é mau, qual é a chance na minha vida adulta de eu me aproximar de Deus? Uma neurocientista americana chamada Lisa Feldman, ela diz em seu livro Como São Feitas Suas Emoções, ela diz que todas as vezes que nós estamos no presente, diante de uma escolha, o nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que a gente precisa escolher um significado. Então, o significado que eu dou para a minha experiência revela mais sobre o que eu já vivi do que sobre a própria experiência. Hoje nós vamos viver uma experiência semelhante, vocês vão ouvir a mesma coisa, mas cada um vai dar um significado com base na sua própria história. É por isso que alguns aceitam, outros rejeitam, alguns entendem bem, outros entendem de um outro jeito. E essa menina está ali no treinamento e ela não sabe o que vai acontecer no final, e no final a gente faz um apelo, a gente pega ela de surpresa. E ela aceita Jesus. Quando ela ressignifica o passado dela com a mãe, ela aceita Jesus, ela nunca procurou se aproximar de Deus, ela achou que Deus, não fazia sentido ela gastar a energia dela com isso. Ela chega em casa e a primeira coisa que ela sente vontade é de ouvir música gospel. Nunca ouviu. Aí ela me conta isso num depoimento que ela escreve, ela diz, olha, eu fui ouvir pela primeira vez uma música gospel e comecei a chorar. E gostei tanto que eu quis ouvir mais, e no dia seguinte eu quero mais, e hoje ela está no meio, cristã, hoje ela aceitou Jesus e realmente é uma cristã, tem uma igreja para pertencer e uma liderança para se submeter. Vamos abrir aqui uma aspas. Cristão de verdade, ele tem que ter uma igreja para pertencer. Ele tem que ter um líder para se submeter. Não quero te deixar chateado comigo, mas se você se diz cristão e não tem uma igreja para pertencer e um líder para se submeter, você é só amigo do evangelho só. É fanfarrão. Mas é machucado. Porque colocou as expectativas em pessoas e deixou de pertencer a uma igreja por causa de pessoas. É o significado que você dá. Essa menina agora decide ligar para a mãe na segunda-feira. A mesma pessoa que ensinou para ela que Deus era mau. Só que a mãe, ela não estava no evento. Aí a menina liga para ela e diz, mãe, eu estava no evento, resolvi coisas do meu passado, não vem ao caso explicar o que eu tinha resolvido, aquela coisa toda. E aí ela dizia, eu estou em paz. Ela falou, sério? Ai, que legal, filha, nem te conto. Ontem à noite, no último dia do evento, de domingo para segunda, a mãe diz assim, ontem à noite eu tive um sonho. É mesmo, mãe? Que sonho? Foi um pesadelo, minha filha. Eu sonhei que você tinha sido raptada. E no pesadelo, minha filha, eu fui atrás de você. E quando eu encontrei você no pesadelo, minha filha, eu descobri que quem tinha te raptado era um rei. E quando eu encontrei esse rei, minha filha, ele disse, esperei a sua filha a vida inteira. E hoje ela vai viver comigo. E aí, filha, eu acordei desse pesadelo. A menina me manda mensagem, me conta tudo isso e ela termina dizendo assim, Márcio, conto ou não conto para minha mãe quem é esse rei? Vira para a pessoa do lado e fala assim, você tem dúvida de quem é? Vira para a pessoa do lado e faz assim, ó, o dur. Lembra disso, não? E aí qual a resposta que você daria para essa menina que agora está diante de Deus, entende quem verdadeiramente é Deus, que está vendo que a mãe, mesmo não participando da mesma experiência que ela, tem um sonho que tem a ver com a experiência que a filha viveu. E agora, digo ou não digo quem é esse rei? E eu disse para ela, não faça isso. O cérebro não processa o desconhecido. A sua mãe não viveu a experiência que você viveu para entender o que você entendeu. É o que você vai fazer hoje à noite quando você chegar em casa. Você não vai contar para as pessoas o que você entendeu aqui, porque eles não passaram pela experiência que você vai passar. Eles não vão entender. Aí você vai entrar em conflito. Aí você vai querer forçar que eles entendam, eles não entendem. Você vai, tá vendo? Casei com o endemoniado.
Tá, às vezes seu marido parece que é mesmo, mas ora expulsa. Aí você acha que é pessoal. Não dá para entender sem antes viver uma experiência. O significado que eu dou para aquilo que eu estou vivendo é construído a partir das experiências que eu já vivi. Uma vez nós fizemos uma viagem em família, fomos para os Estados Unidos, e lá em casa quem é a planejadora da casa é a minha esposa. Cada um tem um perfil, né? Eu cresci num ambiente onde eu ouvia: você nunca vai ser nada na vida. Por quê? Porque eu sou ótimo em começar as coisas. Eu sou péssimo em terminar. Aí eu descobri que a minha esposa é péssima em começar as coisas, é ótima em terminar. Eu começo, ela termina. A pessoa, se eu casasse com alguém que não terminava, cada um de nós precisa encontrar aquele que se completa com a gente, não se compete com a gente. E aí a minha esposa, ela é do planejamento, ela é da execução, ela gosta de terminar as coisas. Eu falei: vamos viajar? Vamos. Para onde? Para os Estados Unidos. Ela diz: eu faço o roteiro. E no roteiro dela, ela colocou a cidade de Las Vegas. Aí fomos para Las Vegas, eu nunca tinha ido para Las Vegas. E ela falou assim: olha, no nosso roteiro a gente vai para o circo. E aí nós fomos para o Circo de Solé. Aí compramos um ingresso assim um pouco em cima da hora, a gente acabou sentando na última fileira. Imagine um auditório muito parecido com esse, mas assim elevado, sabe? As cadeiras vão ficando uma mais altas do que a outra. A gente sentou na última, a mais alta de todas, bem lá atrás, e atrás da gente tinha só uma parede. De repente, durante o circo, a minha cadeira começa a balançar. O que eu preciso fazer? Neurologicamente, dar um significado para aquela experiência. E o significado que eu vou dar para aquela cadeira balançar, a minha mente tem que ir para o meu o quê? Passado. E aí na hora eu disse: o Davi está chutando a cadeira, Davi meu filho. Por quê? O Davi, ele é acelerado, eu sou acelerado. Então o Davi, ele tem energia, aquela coisa, ele não fica parado. Então o pé balança, o pé chuta e tal. Eu falei: o Davi está chutando. Eu olho para o Davi está compenetrado no que está acontecendo na peça, do teatro, do circo. Então não era o Davi. Primeira tentativa para dar um significado para aquilo que eu estava vivendo, eu acertei ou errei? Errei. Então meu cérebro buscou uma experiência que não era congruente com aquela que eu estava vivendo. Bom, não é o Davi e a cadeira continua mexendo. Aí eu penso: esse circo ele é 3D. Está balançando a cadeira porque Estados Unidos, modernidade, aqui o povo parece que é bom no que faz, aquela coisa toda. Então a cadeira está balançando porque eu acho que alguma coisa do circo vai balançar também. E nada de acontecer isso. Segunda tentativa de dar o significado, eu acerto ou erro? Erro, vou para a terceira alternativa, terceira tentativa. Como a gente está na última fileira lá atrás, a gente também está perto do teto. Aí eu olho para o teto e tem um buraco no teto que parece que tem uma coisa que desce de vez em quando. E tinha um pedaço de ferro, um pendente, alguma coisa que ele balançava. Falei: agora sei o que é. Vai descer alguém por esse teto e eles estão preparando para descer, por isso que está balançando. Mas ninguém descia. Não era aquilo também. Terceira tentativa para dar significado e nada. Até que a gente repara numa coisa: algumas pessoas estão levantando do circo meio desesperadas, falando numa língua que não era o inglês, todos de olhinho puxado, todos japoneses, falando japonês. Mas você fala japonês? Eu não, mas eu sei quando alguém está falando japonês. E é chinês? É japonês. E aí eles estavam falando, todos japoneses, levantando, desesperados. Eu olhei para o Davi olhou para mim e a gente falou junto: terremoto. Botamos no Google terremoto Las Vegas, apareceu lá. Há 7 minutos tinha dado um terremoto na Califórnia, o epicentro foi na Califórnia e ele foi sentido até em Las Vegas. Estávamos vivendo a nossa primeira experiência em um terremoto. Se a minha vida dependesse do significado certo, eu tinha morrido, né, gente? Porque você não consegue dar o significado certo se você não viver a experiência certa. Nós vamos viver uma experiência hoje para dar um significado. Só que no final dessa experiência eu vou fazer um desafio para medir se você vai dar o significado certo. Ninguém vai pegar seu CPF, ninguém vai conferir, ninguém vai fazer uma conferência de se você vai ou não dar o significado certo. Mas o que você fizer hoje à noite vai para a sua eternidade. Eu nasci numa cidade chamada Lupionópolis, no Paraná, uma cidade com 4.000 habitantes. Quem aqui é do interior de 4.000 habitantes, assim? Quem aqui nasceu numa cidade pequenininha desse tipo? Alguém? Quem aqui lembra de Privada?
Privada, gente. Buraco no chão, casinha de madeira, fundo da casa. Quem lembra de privada? Piso vermelhão, quem lembra? Fala de pobre, o pobre gosta de participar, né? Vira para a pessoa do lado assim, sai, pobreza, sai, sai. A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente, né? Tá ali, tá gritando. Quem aqui já usou Neutrox? Tá, o pobre grita, o pobre gosta de participar. Aí eu falo pobre, tem gente que ri, sim ou não? E tem gente que fica triste? Mas eu não falei a mesma coisa? Se você riu, é o seu passado que está fazendo você rir. Se você ficou triste, é o seu passado, porque eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Bota a foto da casa que eu morei, a primeira casa, por favor. Olha aí o pobre. Eu morei nessa casa. No fundo dela tinha privada. O piso era de vermelhão. Quem aqui deslizou num piso com água e sabão vermelhão? Quem fez isso? Aquilo era piso para deslizar, gente. Porque hoje os pisos têm as emendinhas, fica... Minâncora, quem já usou minâncora aqui? O pobre, ele não só levanta a mão, mas ele ri. Você lembra que você usava minâncora para quê? Espinha, sovaco, frieira. Vinha naquela embalagem vermelha, lembra? Laranja, o pobre participa da piada também. Ele não deixa passar. Você vê, vira para a pessoa lá e fala assim, disfarça. Márcio, de novo você está falando de pobre e está me incomodando. Não é a minha palavra pobre que está te incomodando. É como você sofreu quando era pobre que você ainda não resolveu isso. Porque se você não riu ou você chorou, riu, não importa. Eu falei a mesma coisa para todo mundo. Quando você sai da igreja domingo à noite falando mal da palavra do apóstolo, é o seu passado que está vindo à tona. É um passado não resolvido. Dá um high five na pessoa do lado e fala assim, mas aqui ninguém fala mal, graças a Deus. Dá um high five, fala. Aqui só tem santidade. Dá um high five e fala assim, oi santidade. Para não dizer falsidade, né? Claro que não, é santidade. Eu cresci nessa casa. Nessa casa eu comecei a sonhar com coisas do meu futuro. Todos nós sonhamos em medidas diferentes. E não significa que todos nós precisamos realizar os mesmos sonhos. Já pensou? Todo mundo sonha em empreender, mas então todo mundo vai empreender. Quem é que vai trabalhar para você se todo mundo empreender? E quem é que vai empreender se todo mundo trabalhar para os outros? Então cada um vai tomar o seu caminho. E o que importa é que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão não vai fazer sentido. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Mas Ele te deixou livre para viver a sua vontade também. Você que escolhe, ir sozinho ou ir com Ele, ir na força do seu braço, ou com o auxílio de Deus. Nessa casa eu comecei a sonhar várias coisas, e aí depois nós mudamos de cidade, fomos morar em Dourados, Mato Grosso do Sul, aí sai de Douradina, vai para Dourados, e em Dourados eu comecei a imaginar coisas para o meu futuro. Tinha lá meus 17, 18, 19 anos, com 21 anos eu mudei. Agora eu vou dar um salto e vou para os dias de hoje, tá? Hoje nós moramos nos Estados Unidos, foi um sonho que eu tive no passado e a gente conseguiu realizar esse sonho. E quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós alugamos uma casa. Uma questão de cautela, não sei se vou comprar uma casa naquele lugar, não sei se vou realmente morar naquela cidade. Então, nós tomamos uma decisão em família que vamos vender tudo que a gente tem no Brasil. Por que vender? Para não ter nenhum elo, sabe? Aquela coisa de, se não der certo, eu tenho para onde voltar. Só para não dar para o meu cérebro uma oportunidade de voltar. Pronto. Chegamos lá com dinheiro para comprar uma casa, mas guardamos esse dinheiro e falamos, vamos alugar, passar um tempo e a gente vai escolher. Quando deu o momento de tomar a decisão, a gente começou a procurar uma casa. Aí a gente fez um levantamento do recurso financeiro que a gente tinha. Até aí tudo bem, a gente faz isso, tem que fazer conta. E aí nós vimos o que tínhamos e falamos, olha, vamos dar um passo de fé? A gente sempre deu passo de fé. Contratamos uma corretora e nós temos esse dinheiro para dar entrada, nós temos esse compromisso que nós podemos assumir, nós queremos uma casa de valor tal. Ela começou a procurar essas casas. E a gente começou a visitar essas casas. Até que um dia, eu estou voltando da academia, junto com a Ana Paula, minha esposa, e aí toca o telefone, uma pessoa que não liga muito para mim, tem contato comigo, mas não liga, e aí aparece o nome dele no GPS, eu falo, oi bispo, tudo bem? Tudo. Onde é que você está, Márcio? Eu falei, estou nos Estados Unidos. Quando é que você vem para o Brasil? Eu falei assim, olha, eu vou todo mês. Eu falei, quando é que você vem para São Paulo? Eu falei assim, eu vou em outubro desse ano. Ele falou, então tá bom. Só que sabe aquela ligação que quando ele fala, tá bom, parece que é uma eternidade de silêncio? E eu fiquei, mas por que ele me ligou para isso? Aí logo depois ele fala assim, eu te liguei na verdade para te dizer que Deus me avisou que vai te mandar uma casa. Uma casa para honrar você e sua família.
E ele mandou te avisar que quando ele te der a casa, não é para segurar o bolso. Ele nem sabia que a gente estava procurando casa. Bom, eu posso pegar essa palavra e falar o quê? Deus está dizendo que eu tenho que ousar. Ou eu posso dizer o seguinte: nada a ver. Posso, gente? O significado que eu dou é relativo à minha própria história. O esforço emocional para qualquer significado é o mesmo. Acreditar e não acreditar é o mesmo esforço. Eu decidi o quê? Acreditar, por causa da minha história, que eu vou contar no final que história é essa. E aí eu virei para a minha corretora e disse: olha, a gente pediu para você procurar a casa desse valor, agora eu estou te dando uma nova direção, procure uma casa de o dobro do valor. Eu tenho esse dinheiro? Não tenho não, não tem nem para o primeiro, gente, valor. O primeiro já é um passo de fé. E aí ela começou a procurar e eu também. Aí o que eu fiz? Sites de procurar casa, todo país tem isso. Coloquei lá o valor e falei, na redondeza aqui eu quero... Aí apareceu uma casa. E eu vi a foto dessa casa e eu falei, eu preciso ir nessa casa. Marcamos um momento naquela casa. E naquele dia o Davi não pôde ir, que ele tinha um compromisso. Mas fui eu, Ana Paula e a Sofia. Estávamos em um lugar específico, ela liga e fala, olha, ele pode receber a gente agora. Lá nos Estados Unidos, quando você está vendendo uma casa, você mora na casa, quando alguém vai visitá-lo, os moradores não ficam na casa. É um pouco diferente do Brasil. Eu vendi meu apartamento lá em Brasília, as pessoas visitavam e eu estava lá. Aí a pessoa está falando mal do apartamento, não está de dar na nossa cara. Não, lá nos Estados Unidos eles saem da casa. Então, não tinha ninguém na casa. O morador não estava lá. Eu até achava que não morava ninguém. Só que estavam todos os móveis, aquela coisa toda. Eu entrei na casa e eu falei, é essa. Eu quero essa. Só que o preço, gente, era o dobro. E aí eu estou acreditando na palavra, e eu estou ali fazendo as contas e tal. Eu falei assim, vou fazer uma proposta, não custa nada. Aí eu fiz uma conta e falei assim, fiz a proposta para ele, para fazer um pouco menor. Era um valor maior do que a primeira casa que a gente estava procurando, maior do que esse, menor do que o valor que ele estava pedindo. E aí ele aceitou ou não aceitou, gente? Não aceitou. E aí eu falei, não dá. Eu me lembro que a Sofia chegou para mim e falou assim, papai, a gente tem que comprar aquela casa. Eu falei, por quê, filha? Papai, eu nunca sonhei com nada. E no dia seguinte eu sonhei com aquela casa, papai. Eu falei, filha, então, o papai fez umas contas e fez uma proposta, ele não aceitou. Ela virou e falou assim, diz para ele que você vai dar livros seus para ele. Criança é demais, né, gente? Eu falei, ô Sofia, não dá. E aí a gente desistiu dessa casa. E aí fomos procurar outra. Só que todas as outras que eu entrava, eu não sentia paz. Não dava, não combinava. Não vou. Aí eu falei assim, eu quero aquela. Só que nisso, eu já não estava mais fazendo contato com o corretor. A minha corretora acaba ligando para ele e fala, olha, e aí, o que tá? Não tem jeito e tal. Conclusão, gente, nós compramos a casa. Eu aceitei o valor que ele pediu. Só que eu já ia dar um passo de fé por um valor metade, agora eu estou dando um passo de loucura, de um valor o quê? O dobro. E aí eu fiz uma conta. Minha esposa ela é mais racional, então ela falava, você fez as contas? Eu falei, eu fiz. Só que eu não falava das palavrinhas pequenininhas debaixo da... Sabe aquelas letrinhas pequenininhas no contrato? Porque ela falava, você fez as contas? Eu falei, eu fiz. Só que eu não dizia que eu tinha feito conta para 3 meses. Eu menti, apóstolo? Não, né? Você fez as contas? Fiz. Se ela falasse para quantos meses, eu desmaiava. Tem gente que se você contar toda a história dela não é suficiente para dar o mesmo significado que você dá conhecendo toda a história. Então você conta só parte da história que é o suficiente. Mas você está ensinando a mentir? Não, estou ensinando você a fazer a pessoa andar junto com você gradativamente. 3 meses, gente, de prestação eu tinha para pagar. Compramos a casa, financiamos. Demos a entrada e agora eu tenho 3 meses de dinheiro na conta e depois disso eu não sei o que eu vou fazer. Quando a gente entra na casa, demora algumas semanas para vir a primeira prestação. Então, ainda estou ali com os 3 meses. Quando a gente está lá dentro da casa, primeira semana, a Sofia vai até mim no ambiente da casa e fala, papai, que bom que você comprou essa casa, né? Eu falei, por que, filha? Ela falou assim, porque aquela outra, papai, mais barata, ela não exigia de você fé. Virou as costas e saiu. O que ela quis dizer? Essa daqui exige fé. Aquela outra vai na força do que você tem na poupança. Sabe quando você reúne a família e fala, para onde nós vamos viajar nas férias?
Aí alguém da família fala, só um pouquinho, deixa eu consultar o saldo que nós temos da poupança. Isso não é sonho, gente, isso é realidade, o dinheiro já está ali, aquele lugar você já pode ir, o dinheiro já te leva até ali. O Deus que você conhece, eu acho que Ele quer um pouquinho mais, a não ser que você não tenha vivido a experiência certa com Ele. Porque a experiência que você viveu com Deus mede os sonhos que você acredita que pode realizar. Mas que experiência é essa? Vou te falar no final. Compramos a casa. Um dia eu estou gravando um vídeo. Alguém no meu time falou, faz um criativo. Criativo é um vídeo que você faz para ir para a internet, para mostrar para as pessoas o que você está oferecendo para elas. E aí eu fiz esse vídeo, eu pensei, eu preciso fazer com que as pessoas fiquem nesse vídeo. Então, eu gravei ele de frente para casa, de costas para o fundo da minha casa, que tem um lago no fundo da casa. Que eu falei, a pessoa vai ficar vendo o lago, vai ficar presa no lago e vai ficar ouvindo o vídeo, sabe? Aquele ambiente faz a pessoa ficar mais tempo no vídeo. Aí eu estou assim, a casa está do lado de lá, só que eu não estou olhando para a casa, eu estou olhando para a câmera do celular. Gravei o vídeo, quando eu termino de gravar esse vídeo, eu abaixo o celular e olho para a casa de um ângulo que eu não tinha olhado antes. Quando eu olho, eu falo, espera um pouquinho, essa casa tem características de uma casa. Coloca a foto da casa, a primeira. A outra, desculpa, a primeira daquela outra nova casa. Essa casa aqui, ó. A primeira casa é a casa de madeira. Essa casa é a casa que eu comprei. Tem gente que vê a casa de madeira e dá glória. Tem gente que vê a casa dela e fala assim, nossa, que orgulho. Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, cala a boca. Não fica pegando a sua história para dar significado no sonho dos outros, não. É igual às vezes eu estou contando histórias, né? As pessoas falam, não acredito, a história não é sua. Por isso que não acredita, você quer se encaixar na história dos outros, não acredita. Essa é a casa. No fundo dela tem um lago e eu estou gravando esse vídeo do lado de lá. E aí eu olho a casa de um ângulo que eu não tinha visto. Aí eu volto para dentro de casa e agora começo a intencionalmente tentar entender por que eu queria essa casa. Essa casa é muito parecida com uma casa que eu vi quando eu tinha 18 anos. 18 anos de idade, morando em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu passo de ônibus até determinado lugar da cidade e ando a pé até chegar na universidade. Foi um ano inteirinho, parando na parada de ônibus e andando quase 800 metros para ir para a faculdade. E nesse caminho de 800 metros a pé, eu passava em um bairro que tinha uma casa que não tinha muros. Tinha um gramado. E a luz de dentro, gente, ficava acesa todas as vezes que eu passava. Só quando era horário de verão, que passava tipo às 18, ainda estava dia, não estava a luz ligada. Ela tinha escadas, ela tinha portas arredondadas. A casa que eu comprei tem semelhança com a casa que eu sonhei quando eu tinha 18 anos. A neurociência diz que nós não somos capazes de realizar um sonho que nós não fomos capazes de imaginá-lo antes. Eu preciso imaginar. Você não processa o desconhecido. Você não realiza um sonho que você não foi capaz de imaginar. Até quando Deus quis mostrar para Abraão que ele seria pai de uma grande descendência, ele pediu para Abraão sair da onde? Da tenda, olhar para onde? Para o céu e contar as estrelas. Olha Deus fazendo, visualiza, imagina. Qual foi o problema dessa história? É que Abraão queria que Sara entendesse o que ele entendeu depois dele ter visualizado, e queria que ela entendesse sem ter visualizado. Abraão sabia o quê? Sara se preocupou com o como. O quê é do homem, o como é de Deus. Não basta você ter certeza do seu o quê. Se você se preocupar com o como, eu fico imaginando, apóstolo, assim, ó. Fico imaginando, lógico, que pode ser, não seja assim, mas a gente pode, né, botar o nosso romantismo nessa história. Eu fico imaginando Deus e os anjos falando, olha lá, aquele nosso filho. Uau, ele sabe o quê dele. Manda os anjos que vão fazer o como. Aí no meio do caminho, aquele irmãozinho se preocupa demais com o como. E Deus fala, volta os anjos, porque ele está ocupando o espaço. Ele está ocupando o nosso espaço, que é o como. E se ele está fazendo isso, ele não está deixando a gente entrar. Só que se eu tenho que ter a clareza do meu o quê, eu tenho que permitir que Deus faça o como dele. Olha para a história de Jesus. Jesus chegava para as pessoas e perguntava, o que você quer? Gente, como perguntar para um cego o que ele quer? Nós temos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. A visão consome 1/3 dos recursos cerebrais destinados aos 5 sentidos. Então, tecnicamente, ninguém quer perder a visão. Aí fizeram um estudo na Inglaterra, onde
estudaram uma pesquisa social, que as pessoas tinham que escolher qual sentido elas tinham que abrir mão para se manter vivas. Era hipotético. Ninguém abriu mão do quê? Da visão. E aí a questão técnica é que 1/3 dos recursos cerebrais para atender os 5 sentidos, 1/3 desses recursos atende à visão. Então a visão é o sentido que consome mais recursos cerebrais. Então é óbvio do ponto de vista comportamental e científico que ninguém quer perder a visão. Jesus, gente, ele é todo poderoso, ele sabe disso. Ele pergunta para o cego o que ele quer. Eu que não sou Jesus, eu sei o que ele quer. Mas não é sobre eu saber, é sobre o cego sabe o que ele quer. Aí quando o cego diz que quer ver, o que Jesus faz? Secreção, catarro, cuspe. Porque se Jesus estava gripado, o cuspe foi com catarro, sim ou não? Vira para a pessoa lá e diz assim: se não lê a Bíblia, não entende, irmão. Não entende. Não participou da escola bíblica dominical? Quem é dessa época, não? É o grupo de risco, o povo mais antigo, né? Pronto. Se Jesus diz para você que você vai ver com lama no rosto, se ele te explica o como, você fica com nojo. Você não tem que saber o como, você tem que saber o quê. O como você tem que permitir acontecer. Por que Deus é todo poderoso, não perdeu o controle em momento algum, mas os milagres não acontecem em todos os lugares? Não acontece. Tem gente que precisa de milagre, o milagre não está acontecendo? Porque o milagre ele não acontece onde ele é necessário, acontece onde ele é merecido. É você que traz à existência o direito de receber o milagre. Porque se a gente olhar para a humanidade, tem gente passando fome, mas Deus não está ali, Deus está em todos os lugares, gente. Deus não perde o controle de nada, mas Ele interfere onde você permite, onde você autoriza, onde você reivindica por ações. Você tem que ter a clareza do o quê, mas isso não garante que vai acontecer. O que garante então que vai acontecer? Antes do 3º mês, antes de gastar todo o dinheiro da poupança, eu tive uma ideia. Essa ideia gera para minha empresa uma venda mensal e o lucro dessa venda é equivalente ao valor da prestação da casa. Nunca precisei, gente, usar toda a reserva financeira que eu tinha para pagar. E todo mês eu pago com uma ideia que surgiu depois que eu dei o próximo passo. Tá, mas por que você deu esse passo, Márcio? Porque é ousadia. Feche seus olhos por um momento. E de olhos fechados, eu vou pedir para você imaginar a sua vida. Como seria a sua vida hoje se você tivesse 10 vezes mais coragem? Quais seriam os seus recursos, suas escolhas, quais seriam? O seu patrimônio, suas viagens, seu nível de felicidade, aonde você estaria se você tivesse 10 vezes mais coragem do que você tem hoje? Você estaria casado, com filhos, morando aonde? Qual o seu carro? As roupas, viagens, escolhas profissionais, espirituais. Se você tivesse 10 vezes mais coragem, como seria a sua vida hoje? Se você já imaginou, você pode abrir seus olhos? Um dia eu estava numa igreja e eu ouvi isso de um pastor. Então essa pergunta ela não é minha, tá? E eu fechei o olho e comecei a imaginar. Só que eu não sabia o que ele ia falar. Eu passei uma vergonha, gente. Porque eu imaginei uma vida totalmente diferente daquela que eu estava vivendo. E aí quando eu abri o olho, ele falou assim: se você precisa se imaginar com 10 vezes mais coragem para imaginar uma vida que você não está vivendo, isso revela o quão distante você está da vontade de Deus. Deus coloca Adão e Eva onde, gente? No Éden. No Éden nós tínhamos o quê? Animais domésticos, animais selvagens. Para ter domínio sobre todas as coisas, aonde tem animal selvagem, eu preciso de quê? Ousadia. Então, você há de convir comigo que para ter domínio sobre todas as coisas, eu preciso de ousadia. Então, a ousadia é natural do ser humano. Se eu preciso me imaginar mais ousado, é porque eu perdi a ousadia. Naquele dia eu decidi que todas as vezes que alguém me perguntar isso, eu não posso imaginar uma vida diferente daquela que eu estou vivendo. Porque todos os dias eu preciso dar passos de ousadia. E o que é ousadia? Define o quê? E deixa o como nas mãos de Deus. Mas Márcio, eu não tenho certeza das coisas que vão acontecer, eu preciso ter certeza. E quando é que você vai ter certeza de tudo? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego?
3 meninos da época do rei Nabucodonosor, que ele cria uma situação e diz, vai ter que adorar esse meu Deus aqui, mas o Deus de Nabucodonosor não é o Deus que nós acreditamos. E esses 3 meninos disseram o que para o rei? Vamos obedecer, né? Senão a gente morre, foi isso? Não, eles iam morrer aonde, gente? Fornalha. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não obedecer o rei? Alternativa A, porque eles tinham certeza do que Deus ia fazer. Alternativa B, os bichinhos eram doidos mesmo. Qual das duas alternativas? Nenhuma das duas. Eles não eram doidos e nem sabiam o que ia acontecer. A palavra diz que quando eles estavam diante do rei, eles disseram, rei, saiba você que nós sabemos qual o princípio que nós temos que cumprir. Sabe qual a frase que eu tenho para você? Não fique na dúvida daquilo que pode acontecer, mas entre em ação com a certeza do princípio que precisa ser vivido por você. Você não tem que se preocupar com o futuro, você tem que ser conhecedor dos princípios. Quando você cumpre um princípio, Deus cumpre uma promessa. Uma promessa nada mais é do que uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Então é Deus, é sobrenatural, a promessa é dele. Mas se você olhar para a Bíblia, todas as vezes que um versículo traz uma promessa, antes da promessa tem o quê? O princípio. Se a promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer, o princípio é uma ação natural que precisa ser vivida por você. Agora, eu não conheço nenhum princípio que não exija de você um ato de ousadia. Então você precisa voltar à essência original. Voltar a ter o quê? Ousadia. E desde a minha adolescência, todos os meus passos são de ousadia. Eu nunca dei um passo porque eu tinha dinheiro. Eu nunca dei um passo porque tinha um recurso na conta. Eu nunca dei um passo porque eu tinha certeza do que ia acontecer. Mas eu tinha certeza do princípio que eu precisava viver. Então pare de buscar as promessas e seja conhecedor dos princípios. Vamos voltar para o início da palavra. Onde é que a gente aprende princípio? Na igreja. Onde já se viu um cristão que não tem uma igreja. Não combina. Não, mas eu aprendo sozinho. Vira para a pessoa do lado assim, cala a boca. Isso não existe. Você precisa de alguém, o ser humano é um ser relacional, ele tem que aprender, ele tem que ouvir, ele tem que conviver. E que tal conviver num ambiente onde pessoas que não são perfeitas, mas estão vivendo os mesmos princípios? Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias vão construir as melhores virtudes. Só que você precisa estar num ambiente de pessoas parecidas com você, que fizeram a mesma escolha que você. Por isso que você precisa de uma igreja, e é na igreja que você aprende os princípios. Porque existem 2 grandes resultados na vida: eternidade com Deus e prosperidade na terra. Só que cada um deles exige coisas diferentes. Então eu posso ser próspero na terra e não ter eternidade com Deus. Eu posso ter a eternidade com Deus e não ser próspero na terra. Eu posso ter os dois ou posso não ter nenhum dos dois. Então nós temos 4 alternativas e todo mundo já sabe que a melhor é aquela em que a gente tem o quê? Os dois. Então, para ter eternidade com Deus, o que eu preciso ter? Intimidade com Ele. E para viver prosperamente na terra, eu tenho que conhecer e viver princípios. E não há um princípio sequer que não exige de você ousadia. Agora, mais, por que essas coisas acontecem? Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu não sou aquele cara estudioso da Bíblia no original, eu acho lindo quando alguém tem esse conhecimento, eu não tenho, mas eu tenho um aplicativo de uma Bíblia que você clica na palavra e aparece lá a tradução do original. Então, com o auxílio dessa Bíblia, eu vou fazer esse versículo novamente, tá? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? Mais feliz. Todo mundo aqui quer ser mais feliz? Quer ser bem-aventurado. Os que têm fome. A palavra fome aqui, ela vem do grego. Eu não vou conseguir fazer a pronúncia do grego, porque eu não domino o grego. Mas eu vou ler como se fosse num português, é peinal. A palavra peinal é fome. Significa desejar ardentemente. Não dar ao cérebro nenhuma outra opção a não ser aquilo. Me lembro que quando eu fui deixar o meu filho nos Estados Unidos, antes de a gente morar nos Estados Unidos, ele foi primeiro.
Por quê? A minha esposa é mais racional, então ela demora um pouquinho mais para tomar decisão. Eu sou emocional, eu vou de cara. Eu sabia que ela ia demorar. O que eu fiz? Mando o meu filho. Ela vai sentir saudade. E uma hora ela vai falar, a gente tem que ir. Eu falo assim, já que você quer, eu faço isso por você. E aí não deu outra. 8 meses depois ela liga para a advogada e fala, arruma um jeito, a gente tem que ir, porque eu estou morrendo de saudade. Eu falei assim, moça, você quer? A gente vai, para mim está tudo bem, mas você quer e tal. E aí nós fomos. Quando eu deixei o meu filho, eu fui deixá-lo, e aí eu tive que voltar, passei uma semana com ele. No último dia dele lá, que ele ia ficar na casa de uma família, eu fiz uma oração com ele. Aí eu pedi para ele fechar os olhos e eu orei, não com essas palavras, mas eu disse, papai tem autoridade sobre a sua vida e eu estou autorizando você, meu filho, a prosperar nessa terra. A propósito, prosperar não é ganhar dinheiro, tá, gente? Prosperar é dar resultados positivos em todas as áreas da sua vida com os recursos que você tem. E aí eu estava autorizando o Davi a prosperar. E quando ele abriu os olhos, eu disse, filho, guarda uma frase para o resto da sua vida. Olhando para o papai aqui, ó. Você não tem para onde voltar, meu filho, você só tem para onde ir. Virei as costas e fui para o aeroporto. Se eu parar aqui agora, tem uma gente que vai falar assim, nossa, que crueldade. E tem gente que vai falar, nossa, que ousadia. Lembrando que o significado que você dá fala mais sobre você do que sobre o que você está ouvindo. Virei as costas e fui para o aeroporto. Algumas semanas depois, o casal que está com o Davi liga para a gente preocupado. Márcio, estou preocupado com o Davi, ele está com um comportamento estranho. Eu falei, qual é o comportamento? A gente pergunta para ele se ele está com saudade, e ele reage diferente para cada tipo de saudade. Eu falei, me conta. Eu pergunto, Davi, você está com saudade? Ele falou, eu estou, tio. Do quê? Eu estou com saudade da comida e da família. E do Brasil? Não, do Brasil não. Aí no outro dia, Davi, você está com saudade? Estou. Do quê? Da comida e da família. E do Brasil? Não, tio, não, do Brasil não. Então essa família ficou assustada porque ele não quer falar que tem saudade do Brasil. Aí eles me ligam. Bom, para quem tem filho adolescente, a dica que eu te dou é, você não pode revelar a fonte. O que é a fonte? Alguém que traz coisas do seu filho adolescente para você, porque o seu filho confidenciou para ele. Se você revelar a fonte, ele não confidencia mais, você parou de ter a fonte. Você entendeu? Então, o Davi confidenciou isso para eles. Se eu falar para o Davi que isso está acontecendo, ele vai saber que eles trouxeram, nunca mais ele abre o coração para eles. Aí eu tive que explicar para esse pai daquela família o que ele tinha que fazer para entender o que o Davi estava passando. Conclusão, para resumir a história, ele aplica a técnica que eu expliquei e o Davi fala, tio, é o seguinte, eu não posso sentir saudade do Brasil, porque quando meu pai me deixou aqui, ele disse que eu não tenho para onde voltar. Porque ele me ensinou que se eu der 2 opções para o meu cérebro sempre vai considerar a opção de menor esforço cerebral. E tio, eu vim para os Estados Unidos, eu não falo inglês. Eu estou numa sala de aula onde todo mundo fala inglês. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou tirando boas notas. O processo está difícil. E se eu imaginar que eu tenho saudade do Brasil, meu cérebro vai falar, vencer num país que você não fala a língua ou voltar para casa que tem o seu quarto e a sua cama arrumada. Qual dos dois é mais fácil? Aquele que consome menos energia. Então, tio, nunca mais me pergunte se eu estou com saudade do Brasil, porque eu não posso dar ao cérebro a possibilidade de acreditar que eu posso voltar. Desejar ardentemente é dar uma única opção para o seu cérebro. Davi não enfrentou Golias considerando possibilidade, gente. Davi não ficou falando, posso matar, mas se eu não matar eu vou atordoar, se eu atordoar ele pode correr, ele pode me matar, se ele me matar eu corro para cá. Não. Ou eu mato, ou eu mato. Morrer não é uma possibilidade. Ou eu venço, ou eu venço. Bem-aventurados aqueles que têm? Não. Agora traduzindo para tudo que a gente aprendeu, aqueles que dão uma única opção para o cérebro. Desejar ardentemente é dar ao cérebro a única opção. Mas não pode ser qualquer opção. Tem que ser uma opção correta, mas isso está revelado no texto, e eu vou explicar já. Bem-aventurado aqueles que têm sede, não é isso? Tem fome e sede. De quê? Justiça. A palavra justiça, aí eu não vou conseguir pronunciar aqui de jeito nenhum, mas ela é dikaiosune. Olha só o que está escrito no dicionário sobre essa palavra. Trata de um modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Então eu tenho que desejar ardentemente algo que me leve a ser aprovado por quem? Por Deus. Então não é minha vontade, não. Acabou. Não é sobre você, é sobre como Ele vê você. É sobre o que Ele deu para você como missão.
Eu tenho um livro que o título dele é Tríade do Poder. Nele tem um capítulo que fala assim: todos nós temos um conteúdo, precisamos de um palco para dar o show. Cada um de nós carrega algo para entregar para as pessoas. Se você não entregar o que você carrega, os planos de Deus não vão se frustrar. Sabe por quê? Porque Ele não precisa de você. Tudo que o magoadinho quer ouvir é que ele precisa de você. Você já viu como é que é uma pessoa magoada? Ele faz birra, faz isso para quê? Para chamar a atenção do tipo, estou precisando de você. Não, a sua mágoa não muda o mundo. Não atrapalha os planos de Deus. Só impede você de ter a lembrança de ter participado desses planos. O que Deus quer que você seja é uma pessoa que tenha fome e sede de algo que te leva a ser aprovado. E você é aprovado quando você entrega o que você carrega. Vive o princípio que Deus quer que você viva. Aí, Márcio, então, o que você está querendo dizer com isso? Muito simples. Por que eu moro nos Estados Unidos? Porque eu realizei sonhos? Porque eu tive ousadia? Porque eu defini o meu o quê? Não, gente. Porque eu conheci e vivi princípios. Por que o Davi foi morar nos Estados Unidos antes de vocês? Porque vocês têm dinheiro? Não, porque eu nunca dei um passo tendo dinheiro. Eu sempre dei um passo querendo me preocupar com o princípio. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não obedecer ao rei? Porque eles tinham certeza do que ia acontecer? Não, mas eles sabiam do princípio que eles precisavam viver. E o princípio que eu quero te apresentar aqui é o princípio que mais mexe comigo. Imagine que hoje, infelizmente, eu quero que você pense isso não vai acontecer, mas imagine que hoje você perdesse a sua vida. E você vai ter que ser enterrado. Alguém vai escrever algo na sua lápide. O que as pessoas que te amam escreveriam na sua lápide? Sobre você. Nós temos na metodologia de inteligência emocional o ensaio mental que a gente faz sobre isso. Se a gente faz esse ensaio mental antes da pessoa resolver o passado, é catastrófico. Porque ela só pensa em coisas ruins. Quando a gente faz esse ensaio mental, depois que ela resolve o passado, ela faz esse ensaio mental sorrindo, do tipo, eu sei o que eles vão escrever. Se você morresse hoje, em uma palavra, o que as pessoas poderiam colocar na sua lápide para dizer o que elas lembram de você? Você sabia o que tem que estar lá? Princípio. E o princípio que mais mexe comigo, e aí, não precisa mexer com você na mesma intensidade, mas você pode vivê-lo mesmo não sendo tão intenso. Ele está em Provérbios 11:25. Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Algumas versões dizem assim: a alma generosa prosperará. E quem dá alívio, alívio receberá. Alma, mente. Então, a minha mente é generosa, as minhas ações são de generosidade, eu vou ser próspero. Quem é que escreveu isso aqui, gente? Está em Provérbios. Então, inspirado por Deus? Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, está dito que se eu for generoso, eu vou o quê? Prosperar. Quem aqui é empresário? Ótimo. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma vez eu vi isso na internet, tá? Um curso. Alguém explicando sobre uma técnica chamada over-delivery. O que é um over-delivery? Trate as pessoas melhor do que elas merecem, entregue mais do que elas esperam. Então, alguém comprou algo de você, vai lá e entrega mais. Só que ele estava dando uma aula, ele é uma referência nessa questão de venda, essa pessoa. E aí ele diz o seguinte: vamos supor que você tem um restaurante. Então, no seu restaurante tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. E somando os 3 pratos, R$100. Para ficar uma conta fácil da gente entender. Vamos imaginar que a entrada é 20, o prato principal é 50 e a sobremesa é 30, ok? Aí ele diz assim, lança 100 no cardápio e lança entrada e prato principal a 100. O que eu retirei, gente? A sobremesa. Só que a sobremesa vale quanto? 30. E no final da refeição, diz para a pessoa que você quer dar um presente para ela. Você tem de graça a sobremesa. Espera aí, você já pagou a sobremesa. Porque a sobremesa está dentro do 100. Só que ele tirou do cardápio, ele mudou o cardápio. Esse cara estava explicando como fazer o que o mercado chama de over-delivery, que aqui na Bíblia a gente chama de quê? Generosidade. Esse negócio vai prosperar? Não. Por quê? Porque isso é mentira. Você esconde o preço do cliente para dizer que ofereceu mais, mas na verdade ele pagou. É o famoso presente embutido, vamos chamar assim?
Então ele ensinou a viver a generosidade de um jeito mentiroso. E eu posso te afirmar que todas as vezes que você tem uma empresa e você fundamenta o seu negócio na mentira, a sua empresa tem prazo de validade. Não tem jeito. Você não pode relativizar. A verdade, ela é absoluta, gente, ela não é relativa. Um dia a menina chega para mim e fala: Márcio, minha filha do nada está sonhando que as pessoas vão morrer. Vira para a pessoa do lado e fala: nada é do nada. Tudo tem um porquê. Quantos anos tem essa menina? 14 anos. Aí eu pergunto: quem são as pessoas que no sonho dela estão morrendo? E aí eu vejo algo parecido em todos os sonhos. São pessoas que têm um nível de intimidade com ela. Então todas as vezes que ela dorme, sonha com alguém íntimo, um tio, um parente, uma professora, um amigo da escola, ela sonha que vai morrer. Espera aí, gente, o que nós estamos vivendo no presente, o significado que nós estamos dando para o presente é construído com base na história que nós vivemos no passado. Muito simples. Eu viro para a mãe e digo: quem no passado da sua filha teve intimidade com ela e foi embora e talvez ela não sabe toda a verdade? Aí a mãe fala assim: será, mas que tem a ver com o pai dela? Eu falei assim: me conta a história. O pai morreu num acidente de moto e ela tinha 3 anos. Eu falei: o que você falou para ela? Eu falei: eu não falei nada. Eu falei: pois é, a sua filha criou uma experiência de um herói durante 3 anos e do nada esse herói foi embora. O que tem na mente dela? Alguém me amou, alguém teve intimidade comigo, alguém me protegeu e esse alguém foi embora. Hoje ela está vendo pessoas com intimidade e está dando qual significado? Essas pessoas vão embora. Só que enquanto ela é criança, o sonho é sobre morte. O dia que ela for uma jovem moça, que ela está prestes a casar, o sonho não vai ser sobre morte, vai ser sobre: não posso dar o próximo passo, casamento, porque alguém vai embora, alguém vai me deixar na mão. Daqui a pouco ela rejeita o casamento, rejeita a sociedade, rejeita a ousadia no relacionamento com outras pessoas. Por quê? Porque alguém não contou a verdade. A verdade, ela precisa ser dita. Você não protege ninguém omitindo desse alguém a verdade. Só que quando é uma criança, você conta a verdade de um jeito lúdico. Quando é uma pessoa adulta, você conta uma verdade mais fácil dela entender. Então a verdade, ela precisa ser conhecida. Se ela não for conhecida, eu não carrego a experiência correta. E a verdade, gente, ela é absoluta. Essa de que essa verdade de Deus que eu tenho é minha, que você tem é sua, isso não existe. A verdade é uma só. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o versículo termina dizendo quem é a verdade, gente. É quem? Jesus. Ele é um só, a verdade é absoluta. Só que eu preciso conhecer a verdade para viver a verdade. E eu conheci a mentira antes de conhecer a verdade. Eu cresci num ambiente onde eu vi pessoas descumprindo princípios, onde eu vi mente de escassez. Eu cresci num ambiente onde eu ouvia: é melhor pingar do que faltar. Eu cresci num ambiente onde o medo sobre o futuro era tão grande que as pessoas precisavam economizar absurdamente, porque a projeção que eles tinham de futuro era tão terrível que tinha que guardar todo o dinheiro para viver no futuro. Sabe aquela pessoa que passa uma vida de pobre para morrer rico? Sem ter que olhar para o lado agora. Você entende que tem gente assim? Que graça tem, gente? Qual é o discurso dessas pessoas? O discurso dessas pessoas é que o futuro vai ser bom ou ruim? Ruim. E quando a gente tenta ensinar essas pessoas de outras coisas, eles falam o quê? Para você é fácil. Todas as vezes que alguém usa a frase para você é fácil, ela está querendo dizer que eu não tenho o que você tem para conquistar o que você conquistou. Agora olha a história de sucesso das pessoas do mundo, mesmo pessoas que talvez não tenham a eternidade com Deus, porque eternidade exige intimidade, prosperidade exige princípios, e eu estou falando de princípios por enquanto. Olha a história de Steve Jobs, Michael Dell, dono da Dell Computadores, Bill Gates. São pessoas que começaram com o que, gente? Com o que eles tinham. Então não eram pessoas que diziam: para você é fácil. Steve Jobs abandona a Universidade de Berkeley na Califórnia e vai abrir a empresa dele, Apple, na garagem do pai. O dono da Microsoft, Bill Gates, abre a empresa dele na garagem do pai e abre mão de medicina em Harvard. Michael Dell, dono da Dell Computadores, não termina nem o high school, o ensino médio. Cada uma das histórias de sucesso de pessoas que tiveram prosperidade, eles tinham certeza do o quê e não se preocuparam com o como, e nem intimidade com Deus tinha. Imagina a gente que tem intimidade. Eita, vira para a pessoa lá e fala assim: chega, arrepiei. Mas se você cresceu num ambiente onde é melhor pingar do que faltar, a sua ousadia foi para onde? Se você cresceu num ambiente onde você ouviu: para você é fácil, ou outras frases do tipo:
Político é tudo igual, já viu isso? Homem é tudo igual. Você já viu que quando a gente diz que aquele grupo de pessoas são todas iguais, nunca são iguais para o bem, são iguais para o mal. Então é melhor pedir para Jesus levar, gente. Se homem é tudo igual ruim, que mundo é esse? Se mulher é tudo igual ruim, que é isso que a pessoa quer dizer? É a experiência de dor não resolvida dela que faz ela acreditar que o futuro vai ser do mesmo jeito. Se você não resolver o seu passado, a sua visão de o que sempre será com base na sua dor e nunca será na ótica do que o seu Criador gostaria de dar para você. A partir de amanhã você não tem mais que se imaginar com 10 vezes mais coragem, você tem que agir com 10 vezes mais coragem. Mas Márcio, o que vai acontecer? Eu não faço ideia, porque eu não tenho certeza. Eu só tenho certeza do princípio. E crescendo nesse ambiente, eu vi a minha irmã, gente, ficar doente toda semana e consumir todo o dinheiro que os meus pais guardavam para o futuro. Por quê? Porque eles guardavam para o futuro, e aquele medo que o futuro seria ruim estava acontecendo aonde? No presente. Era doença atrás de doença. Eu vi meu pai perder tudo, eu vi meu pai perder material agrícola, equipamentos agrícolas, trator, que ele tinha terras. Meu pai perdeu tudo porque ele queria ficar rico. Ele queria cumprir o quê, e não tem problema nenhum você botar o seu o quê ter dinheiro, não tem problema. Só que ele queria fazer na força do braço. A primeira coisa que ele fez foi parar de dar o dízimo. Vira para a pessoa do lado assim, ainda bem que a gente é dizimista, né? Fala que você traz a existência, fala. Primeira coisa que meu pai fez foi, já que eu quero ficar rico, eu não posso dar dinheiro, eu tenho que o quê? Guardar dinheiro. Gente, eu me lembro quando a pandemia chegou. Todos nós passamos pela pandemia, ninguém da nossa geração imaginava que a gente ia passar por isso. E aí eu sofri na pandemia porque eu gosto de fazer eventos com pessoas, e eu tive que parar de fazer evento com pessoas e fazer evento online. Imagina, fazer um evento onde eu vejo as pessoas chorarem, e agora eu tenho que olhar para uma câmera e imaginar que as pessoas estão chorando. Ah, mas para mim é fácil. Para mim não é. E aí, eu me lembro que quando a pandemia veio, eu tinha um evento uma semana depois. Quando a pandemia, sim, né? Porque ela foi vindo aos pouquinhos. Mas quando eu morava no Distrito Federal, quando o governo do Distrito Federal declarou que tinha que ficar tudo fechado, ele declarou 5 dias antes de um evento meu que tinha 5.200 pessoas inscritas. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? As pessoas pagaram o ingresso, eu peguei o dinheiro do ingresso, paguei os fornecedores. Peguei o telefone e liguei para os fornecedores. Devolve o dinheiro. Eu falei, não, na mesma medida em que ele fez a gente fechar, ele fez uma medida provisória dizendo que a gente não tem que devolver dinheiro. Aí eu fui olhar a medida provisória, a minha empresa não entrava na medida provisória, ou seja, eu não podia pegar de volta o meu dinheiro, mas eu tinha que dar o dinheiro do cliente. Quem é empresário sabe, o dinheiro do cliente entrou, a gente já botou em outro lugar, não é? Não tem dinheiro. Pensa na dor, gente. O que eu fiz? Fui para o meu banheiro, contei tudo para minha esposa? Não. Por quê? Porque ela não está dentro do negócio, ela não está dentro desse chamado específico. Se ela souber de detalhes que eu passo dentro da empresa, ela pira. Da mesma forma, se eu souber de detalhes daquilo que ela trabalha profissionalmente, eu também não tenho estrutura emocional para isso. É ela que tem estrutura para aquilo. E aí eu fui para o meu banheiro, liguei a banheira, enchi de água, entrei, falei assim, eu vou falar com Deus relaxado, sabe por quê? Porque Deus... Sério? Entrei na banheira, relaxei e falei, Deus, eu tenho sementes no altar. A pandemia chegou, eu não sei o que fazer, está contigo. Passei o bastão. O que aconteceu? Um monte de coisa. Cheguei na empresa, falei, vou demitir todo mundo, gente. Por quê? Fiz uma conta bem racional. Todo fechado, não tenho evento, demito todo mundo, tem recurso para pagar a rescisão de todo mundo. Se a pandemia voltar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, o que eu faço? Contrato de novo. Quando eu chego na empresa para dar notícia que eu vou demitir todo mundo, está aquele monte de funcionário na empresa esperando uma boa notícia. Eu chego, gente, eu estou aqui porque e aquele rostinho, eu falei, meu Deus, e o povo esperando uma boa notícia. Eu falei, eu estou aqui para dizer para vocês que não se preocupe. E aí eu falei, tive que mudar. E aí eu falei, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Qual o jeito? Eu falei assim, não sei ainda, mas nós vamos dar um jeito. E nós demos um jeito. Algumas pessoas foram demitidas aí por resultados, mas não por causa da dificuldade. Gente, eu estou falando de uma empresa que 100% do faturamento dependia de eventos presenciais. Mas eu reivindiquei na presença de Deus o que? Sementes no altar. Princípios. O que vai estar no seu túmulo? Os princípios que você conheceu? Não. Os princípios que você conheceu e viveu. Eu sou dizimista, ofertante.
Desde os 14 anos. Desde o meu primeiro emprego com carteira registrada. Desde o meu primeiro emprego, eu sei o que é 10%. Mas, Márcio, tem que dar 10%? Qual o problema de você dar a primeira fatia do bolo para quem te deu o bolo inteiro? Não, Márcio, eu não estou entendendo isso. Espera aí, eu disse que você precisa de ousadia, não é? Ousadia com dinheiro no bolso não é ousadia, isso é segurança. A sua fé não é sobre o quanto você dá, é sobre com quanto você fica. Ô Márcio, eu dei lá 100 milhões para a igreja. Que legal, quanto que você tem? Eu tenho 1 trilhão. Você não deu nada. Isso não mexeu com você. A alma generosa prosperará. Essa prosperidade, que é uma garantia do princípio da generosidade, é uma garantia dada por Deus. Mas por que tem gente que acha que está vivendo a generosidade, mas não está vivendo a prosperidade? Porque não está vivendo a generosidade. Vamos para o maior exemplo de generosidade da história da humanidade. Maior exemplo. Deus, que abriu mão do seu próprio filho. Imagine você agora que tem filho, virando para ele, filha, chamando pelo nome e falando, filho, e o nome dele, vai lá. Aí ele fala assim, vai aonde? Vai morrer pelas pessoas. Você não dá conta nem de imaginar isso. E nem precisa, porque Deus já fez isso. Deus abriu mão do próprio filho. Maior exemplo de generosidade. Aí vem o segundo, o filho, que poderia ter dito não, mas ele disse sim. Então um pai que abre mão do filho e um filho que abre mão da própria vida. Maior exemplo de generosidade. Agora, Márcio, e a minha generosidade? Dízimos e ofertas. Eu me lembro, apóstolo, que eu estava uma vez viajando e eu faltei num discipulado. E aí, 3 meses depois, eu vejo as pessoas falando um negócio. Eu falei, o que é isso que vocês estão falando? Não, o pastor ensinou no discipulado. Eu fui até o pastor. Eu falei, pastor, eu acho que eu faltei. Que dia? Falei, não, foi o dia que você viajou. Eu falei, o que é? Ele falou assim, é um princípio. Que princípio? Oferta. Oferta do quê? Premissa. Eu falei assim, mas por que você não me ensinou? Porque você não estava aqui. Eu falei assim, sim, mas você sabia que eu não estava aqui, porque você não falou de novo? Tem 3 meses que eu não vivo esse princípio, que eu não conhecia. E eu não estava no dia que você ensinou. Ensina para mim. Ele ensinou. Desde então, gente, eu além de dizimista, eu dou oferta de premissa. Sabe o que eu faço? Eu tiro 1 dia dos 30 dias do meu trabalho. A primeira oferta foi em outubro de 2010, R$200. Você está fazendo conta, 200 vezes 30, né? Faz vezes 10 e multiplica por 3 depois. Tabuada do 10 e do 3. 200 vezes 10, 2.000 vezes 3, 6.000. Quanto que eu ganhava? 6.000. Qual foi o mês? Outubro de 2010. Eu nunca dei o mesmo valor, gente. Desde então eu nunca dei o mesmo valor. E nunca dei um valor que diminuiu. Sempre um valor que o quê? Aumentou. E qual é o esforço? O mesmo. Continua sendo um dia. Desde 2010 eu faço isso para a mesma pessoa, para o meu pastor, para o meu discipulado. Mas se eu tenho que fazer isso? Se quiser. É princípio. É bíblico. Para prosperar. A alma generosa prosperará. A sua generosidade, ela tem que tirar algo de você. Senão você está vivendo a mentira do restaurante que está escondendo no meio. Então a generosidade, ela não é assim, eu estou dando porque está sobrando. Não, eu estou dando porque eu tenho compromisso. E eu faço isso desde os 14, faço isso durante a pandemia, fiz isso durante a pandemia, faço isso hoje e não me arrependo. E ensinei os meus filhos a fazerem. Minha filha e meu filho, quando recebiam mesada, a gente dava em dinheiro para eles e distribuía o dinheiro em 3 potinhos. Potes transparentes, de plástico para não quebrar, com a boca aberta bem grande, não é como é que bota a moeda lá? O cofrinho que bota a moeda. Gente, que coisa de escassez é ensinar o filho a guardar moeda no cofrinho. Moedas, migalhas, cofrinho, uma entrada de uma moedinha. Não, bota um negócio, pote com a boca bem aberta, para ensinar para o seu filho que não tem limite para entrar e não tem limite para sair. E todo o dinheiro que eles ganhavam de mesada, 10% era para doar, 30% era para guardar, 60% era para gastar. E todo mês os 10% eles levavam lá na igreja. Primeira vez, gente, era arrastado. Pegava na mão e arrastava o menino. Parecia que estava possesso. Puxava para lá, a gente puxava para cá. Entrega, entregou. Segundo mês. Agora, gente, toda vez. Papai, faz o cálculo dos 10%. Faz o cálculo dos 10%.
A Sofia botou no mural dos sonhos dela uma coisa. Eu só fui descobrir depois que a gente morou nos Estados Unidos. A gente vasculha o celular das crianças. O Davi hoje tem 19 anos, a gente não faz mais isso, mas a Sofia a gente faz ainda. Ela tinha colocado, gente, escrevendo tudo errado, que era menininha, novinha, ela colocou nas notas dela do celular: Deus, eu quero morar nos Estados Unidos, ainda criança, em uma casa e ter um cavalo. Quando nós fomos para os Estados Unidos, ela tinha 12 anos. Até os 12, eles consideram criança. Pela primeira vez na vida dela, ela foi para os Estados Unidos para morar em uma casa. E perto de casa tinha uma escola de equitação. Ela fez aula na escola de equitação. E foi acontecendo. Aí um dia eu falei: filha, que lindo, né? Acontecer isso. Ela falou assim: eu sonhei, né, papai? Eu coloquei no meu mural dos sonhos. Não é ter a certeza do seu ok que vai garantir o que vai acontecer. O seu ok, ele é garantido pelo lastro que você construiu de princípios que você viveu. Eu poderia muito bem terminar falando: sonhe, acredite, coloque no mural dos sonhos. Mas não vai acontecer. Porque transcende, vai além da neurociência, vai além do comportamento humano. Nós somos corpo, mente e espírito. Se você faz um mural dos sonhos, mas não cumpre os princípios, você não tem lastro para garantir o sonho. Então não é sonhar, é ousar, dar antes mesmo de ter. Eu tenho 49 anos. Eu faço isso desde os 14. Eu não tenho poupança. Eu não tenho reserva financeira. Sabe por que eu decidi viver assim? Porque todo o dinheiro que entra eu pago as minhas contas e o que sobra eu entrego na minha igreja. Quanto que você entrega? Tudo que sobra. Já entreguei 90%. Já entreguei 10%, já entreguei 20%. Mas se a sua poupança está no céu. Eu não estou pedindo para você fazer o mesmo, não. Só que o que você vai realizar é na medida da sua ousadia. Deus te colocou para dominar. Para dominar você tem que ter ousadia. Ousadia exige generosidade. Generosidade é dar e ficar sem, acreditando que Deus vai te devolver a promessa. O princípio é a generosidade. A promessa é a prosperidade. Se você quer ter eternidade com Deus, tenha intimidade com Ele. Se você quer viver prosperamente na terra, conheça e viva princípios. E hoje eu estive aqui com você para te ensinar um princípio. E agora eu vou te desafiar a viver esse princípio. Você não é obrigado, muito menos é obrigado a realizar sonhos. Mas agora chegou a hora de você mostrar para mim, ou para você mesmo, não vai mostrar para ninguém mais, a não ser para você, que você deu o significado certo. Eu me lembro que quando eu era criança e eu ouço os princípios de dízimo, e eu sempre olho para aquilo e falo: não quero passar pelo que a minha família passou, porque viveu o oposto. Você não precisa perder para acreditar no princípio, é melhor acreditar antes mesmo de perder. Eu aprendi da pior forma possível, alguém teve que perder para eu acreditar. Hoje você tem a chance de dar o significado certo. Tem gente que vai falar: vai dar dinheiro. Não, você não vai dar dinheiro. Mas como é que vão gastar o meu dinheiro? Isso não é sobre você. Não é sobre você. Mas e se fizerem errado? É sobre quem fez? Horas. Muito simples. Eu me lembro que eu estava numa igreja de um amigo e ele estava comentando comigo: mas eu preciso disso. Eu falei assim: esse mês sobrou esse dinheiro que você precisa, eu quero te dar. E eu fiquei sem aquela reserva. Gente, eu tenho 49 anos. Eu não tenho um centavo na poupança. E eu vivo muito bem porque todo mês Deus me dá o dinheiro. Ô Márcio, mas você está falando para eu dar todo o dinheiro que eu tenho? Não estou falando isso, eu estou contando a minha experiência. Eu só estou te dizendo que você vai receber na medida da sua ousadia. Se tem uma coisa que eu sei que vai estar na minha lápide é generosidade. Mas eu gostaria muito também que estivesse: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e morri vazio. Você tem que entregar, você tem que viver. Se você não consegue viver um princípio financeiro, que princípio você vai viver? Apóstolo, nós temos um momento em que as pessoas podem viver o princípio financeiro. Nós vamos fazer um momento de ofertas, dízimos. Você pode nesse momento pegar o envelope,
maquininha de cartão, Pix. Para você que é da igreja, você sabe como funciona. Levante sua mão que vai chegar um envelope. E hoje não é uma oferta normal, é uma oferta para dizer, eu entendi. E daqui para frente quero viver esse princípio. A Bíblia diz, a alma generosa, ele não disse, vai prosperar em algumas situações. Ele disse, prosperará. Mas faça isso sabendo que você está cumprindo apenas o princípio. E o como as coisas vão acontecer na sua vida não é sobre você. Ô Márcio, mas eu não tenho. Não é sobre ter, é sobre decidir. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.